Olá, sexto ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, aos seus responsáveis aí que possam estar nos assistindo e também nossos queridos colegas professores que estão aí na linha de frente, fazendo essa ponte, interagindo, tirando suas dúvidas, contribuindo com a nossa aula. Quero que sejam todos muito bem-vindos. Para fazer a interação com vocês aí no chat, temos aqui o nosso querido professor Magno. Estamos aqui de volta com mais uma aula de ciências aí. Um cumprimento a todos aqui. Já tem o pessoal escrevendo aqui no chat, professor, mandando bom dia e tal. Eu queria Opa. aproveitar, inclusive, para falar justamente sobre essa participação no chat. Gostaria de pedir aos professores, aos alunos que estão nos assistindo, para que, quando tiver a participação, coloquem o nomezinho do aluno que está participando, ou a série e tudo mais, porque eles gostam, né, dessa participação, de que eu leia aqui o nome deles e tudo mais. Uma boa aula a todos, então. Isso aí, muito obrigado, professor. Então, assim, na aula anterior, né, a gente falou um pouquinho sobre as camadas atmosféricas. Olha, não é por nada que eu coloquei aí o nome da aula, um planeta em camadas, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre as camadas atmosféricas e tal, e esta aula a gente vai dar prosseguimento ao assunto sobre o nosso planetinha aí. Vamos ver as habilidades que nós vamos trabalhar hoje, então? Então, vamos ver aí, ó. A mesma da semana passada, né? Identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, da estrutura interna à atmosfera e suas principais características. E também nós vamos trabalhar a habilidade 12, categorizar as rochas de acordo com suas características e origem e associar as rochas sedimentares à formação de fósseis em diferentes períodos geológicos. Muito bem. Então a gente vai trabalhar hoje aí essas duas habilidades, né? Na aula passada eu falei, porque a habilidade 11, ela fala assim, que a gente vai trabalhar do núcleo da Terra até a exosfera. Mas eu estou fazendo, falei que eu sou meio subversivo, eu estou fazendo o contrário. Comecei falando lá da exosfera e agora a gente vai começar a falar da parte mais rígida aí do nosso planeta. Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos conhecer a origem do nosso planeta, né? E conhecer algumas estruturas do nosso planeta. Bom, a origem a gente já falou um pouquinho na aula anterior, né? Discutiu aí a questão do Big Bang, depois falou da explosão lá da supernova, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Tá? Qual é o objetivo da aula de hoje, então? Entender a origem dos diferentes tipos de rocha e associar essas origens às dinâmicas nas camadas internas do planeta. Então, olha só, a gente falou na aula anterior sobre as camadas mais externas do planeta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as camadas internas do planeta. E para começar, a gente tem que entender que a parte mais rígida do nosso planeta, a gente pode falar que é a parte formada aí por rochas. Então, a minha primeira interação com vocês hoje vai ser essa. Eu quero saber de vocês aí, 3 minutinhos para você responder para mim, você educando, né? Manda aí para o seu professor, né? Inclusive os professores, por favor, coloca o nomezinho do educando, ou pelo menos o nome da escola. Agora, é claro, o professor que quiser contribuir também no nosso chat é sempre muito bem-vindo, tá bom? Então responde para a gente aí, o que é uma rocha? 3 minutinhos, por favor.
Boa, professor Cido escreveu que não é pedra, Edjoel. Já começou bem aqui. Isso aí. A gente tem a primeira contribuição aqui mais completa do professor Francisco, colocou assim: rocha é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais ou mineraloides. A camada externa sólida da Terra, conhecida como litosfera, é constituída por rochas. O cara já deu a aula toda, né? Agora, tem aquelas assim, ó, eu acho que é aluno, isso aqui, Ana Clara, escreveu, é um agregado sólido de minerais que ocorrem naturalmente. Tinha mais uma participação aqui também da professora Kelly, eu acho. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Acho que está mais fácil aqui no aplicativo. Espera aí. Aluno Ariel da escola Bento Pereira da Rocha, uma pedra, ora essas. Tá certo aí. Ficou bravo. Ele falou, ficou bravo, uma pedra, uma pedra, ora essas. Isso aí. Resposta da Laura e da Isabela. Rocha é uma mistura pedrada de sedimentos, professor Ed. O Pedro escreveu, a estrutura geológica é extremamente importante na formação de recursos minerais. Perfeito. Eu gosto dessa ideia aqui, porque tem aquela confusãozinha aí, tal, que o Edjoel pode até falar depois e tal, eu sou meio leigo do assunto, mas se você pensar nessas definições que tem aqui, o que a gente diria sobre a areia, né? Sim. Aí é uma questão bem interessante da gente colocar em discussão. Exatamente. Por isso que eu gosto dessa da professora Edneia, Ed, é um elemento solidificado composto de minerais e elementos químicos. Muito bem, perfeito. Se quiser mais alguma, eu leio aqui. Opa! Você vai procurando aí, se você achar algum assim que foge um pouquinho, né, que sempre traz alguma coisa nova. Não, imagina, o pessoal aqui está mandando super bem. É que nem eu te falei, o Cido que mandou legal aqui, que ele já começou assim, não é pedra, não pode falar pedra. Na verdade, assim, né, essa discussão, assim, é lógico que a gente faz a discussão, mas você vai estudar a rocha e você estuda petrologia, né, então, mas enfim. Mas a rocha, conforme foi falado aí, ela vai ser, então, um conglomerado de minerais, né? Mas o que é um mineral, né? Então, o mineral ele vai ser um elemento químico que ele vai formar cristais, basicamente é isso, tá bom? E quando só tem cristal de um determinado elemento ali, de um determinado, a gente fala que é um mineral, né? Quando tem vários em conjunto, a gente fala que é uma rocha. Vou interromper você um pouquinho aí, Ed, porque tem aqui a participação da professora, da aluna Pietra. Olha que bacana. Legal. E ela escreveu essa coisa que você colocou por último aí, que o estudo científico das rochas é chamado de petrologia. Tá vendo, gente? Então, assim, porque aquelas discussões que às vezes a gente faz, é legal saber, tá? Porque se você chegar lá eu mesmo tive aula de geologia, né? Inclusive depois eu fui fazer meu mestrado em paleontologia, então eu tive mais aula de geologia. E aí se você fala pedra, o pessoal fica bravo. É rocha, mas o nome do estudo é petrologia, então vai entender. Né? Mas assim, então já tem a figurinha aqui atrás de mim, vamos colocar aí na tela para você. Esses aí são exemplos de minerais, tá bom? Você tem quartzo aí e tal. Então são exemplos de minerais. Qual é a diferença de um mineral para um minério, que foi falado aí, o professor falou muito bem. O minério é quando ele é explorado comercialmente, tá? Ele tem valor comercial, né? Por exemplo, a hematita é um minério de ferro, né? O ferro gera grana. Tá bom? Basicamente é isso. Então, mineral e minério, a diferença vai ser aí se vai ter uso comercial ou se não vai ter uso comercial. Pois bem, então, a gente começou falando sobre os minerais, né? Que nada mais são do que elementos que vão formar cristais. Tá? Grosso modo é isso. Tá bom? Muito bem. E as rochas? Vão ser os conglomerados de minerais. Porém, eu tenho que entender que existem algumas classificações. Teve uma aluna que falou muito bem aí, que é composta por sedimentos, né? Então, a rocha que é composta por sedimentos vai ser um tipo de rocha. Eu vou falar dela daqui a pouco, tá? Então, a gente vai ter aí, ó que bonitinha essa imagem aí de uma rocha aí, que eu acredito que seja uma rocha metamórfica. Já já a gente vai falar mais dela. Tá bom? Tá vendo que ela tem umas camadas aí. Gente, às vezes aparece uma pessoa assim do lado da foto, aí você fala, o cara é papagaio de pirata, ele tá aparecendo aí. Não, é que na ciência a gente tem que mostrar tudo em escala. Então aquele cara tá ali para mostrar, olha a diferença dessa rocha pro tamanho de um ser humano. Tá? Então ele faz parte da escala ali. Tá bom? Em geologia é muito comum a gente usar o corpo humano, né? Porque os objetos de estudo podem ser bem grandes, aí a gente usa o próprio corpo como escala. Aí você fala, mas eu não sei se o cara tem 1,5 m, se ele tem 1,80 m, não importa, só para você ver que em comparação com o ser humano, a rocha aí é muito grande. Tá? Essa é a ideia básica.
Então, sempre que a gente vai trabalhar em ciência, existem algumas ferramentas que a gente usa, e às vezes elas estão no nosso próprio corpo, tá? Para a gente mostrar a escala. Pô, às vezes se eu colocasse essa foto aí sem o ser humano ali, você não saberia dizer se ela é grande, se ela é pequena. Ali você tem uma ideia, tá? Que ela é bem grande em relação ao ser humano. Tudo bem? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. Bom, então, aqui ó, a respostinha aí, né, que vocês já colocaram melhor do que a minha, inclusive, né? Rocha é um conglomerado de minerais, ou de pelo menos um mineral, que ocorre na natureza por diferentes processos, tá bom? E aí a gente vai falar agora um pouquinho desses processos aí, tudo bem? Pois bem. Então, o primeiro tipo de rocha, ó, pode olhar aí na tela um pouquinho, são as rochas ígneas ou magmáticas. Tá? A palavra ígnea vem de fogo e magmático vem de magma. Tá bom? Então, a gente vai ter rochas ígneas ou magmáticas intrusivas, e a gente vai ter rochas ígneas ou magmáticas extrusivas. As intrusivas, elas vão surgir aonde, professor? Elas vão surgir dentro de vulcões, tá bom? Então ela é formada pelo magma lá dentro do vulcão. Sabe qual é o exemplo de uma rocha magmática intrusiva? O granito, aquele que usa para fazer concreto. Tá bom? Ele é uma rocha magmática intrusiva. Ele é tirado de dentro de vulcão, de lava de vulcão, que secou, etc. e tal. Tá bom? Ele é formado, pelo menos, né? Ali, tá bom? E quando é o basalto, né? O basalto, normalmente, se eu não estou enganado, ele vai ser muito encontrado em piso oceânico, né? Enquanto o granito é mais encontrado em piso continental. Tá? Posso estar enganado, mas aí vocês pesquisem, tá bom? E o basalto ele já vai ser uma rocha extrusiva, ou seja, ele vai se formar fora do vulcão. Tá bom? Basicamente é isso. Então esse é um tipo de rocha, que é a rocha ígnea, que quer dizer fogo, ou magmática, que quer dizer que vem do magma. Tá bom? Muito bem. Outro tipo de rocha, rocha sedimentar. Gente, essa rocha para a ciência ela é muito importante, tá? Os tipos de rocha sedimentar. Por quê? Conforme foi falado aí no chat, a rocha sedimentar é aquela que vai ser proveniente de sedimentos. Então você imagina que tem um rio correndo, certo? O rio que está correndo e está levando sedimentos para algum lugar. Esse sedimento está sendo depositado. Quando esse rio secar, né, ao longo de milhares de anos, tal, aquela areinha que estava ali vai se formar uma rocha, alguma coisa sólida, que pode ter camadas distintas. Outra forma é o vento, o intemperismo, né? Então eu tenho um granito aqui. Tem o granito aqui, que é uma rocha magmática, a gente aprendeu. Aí começa a ter intemperismo aqui em cima desse granito. O que é intemperismo? Chover, né? Bate vento, etc. e tal. Aí a chuva pode ser ácida, pode não ser, começa a esfarelar. Aí esse farelinho vai cair em outro lugar e vai formar uma rocha sedimentar. Então são sedimentos que saíram e formaram uma rocha sedimentar. Por que eu falei que essa rocha é muito importante para a ciência? Porque é nela que você vai encontrar fósseis. Tá? Então imagina o seguinte, tá depositando o sedimento ali, e aí um ser vivo morreu em cima ali, e continua depositando sedimento. Se o ambiente for propício, principalmente se ele tiver pouco oxigênio, a gente fala que ele vai ser um ambiente redutor, se ele tiver pouco oxigênio, tá, e tem algumas outras características que precisa para o ambiente, aquilo ali vai ser preservado. A matéria orgânica pode ou não sair dali, mas normalmente a matéria orgânica, o que é matéria orgânica, professor? É a parte que forma o corpo do ser vivo. Ela pode sair dali, mas vai ficar uma impressão na rocha. Tá, gente? Eu que tive a oportunidade de trabalhar com paleontologia, é impressionante. Você pega uma rocha sedimentar assim, aí a gente tem um martelinho próprio que a gente chama martelo de geólogo. Você dá uma pancada assim, se tiver um fóssil ali, ela abre que nem uma casca de ovo. Ela abre exatamente, como ela tem uma falha ali na rocha, ela vai abrir exatamente aonde está o fóssil. Às vezes você estraga o fóssil, às vezes não. Por isso que às vezes você vai ver fóssil, você vai ver que tem uma foto dele quebrado assim de um lado e do outro. Porque você tem que abrir com a martelada. Né? Então, assim, estou falando da minha experiência. Lógico que deve ter outras técnicas. Eu trabalhei com fósseis de plantas e aí a gente dava a pancada, a rocha sedimentar que eu trabalhei chamava folhelho, era um folhelho pirubetuminoso que a gente falava que ele era cheio de óleo, né? Óleo também de matéria orgânica. Né? E aí quando a gente abria ele, a gente via lá a folhinha que era o que interessava para gente. Encontrava muito peixe também, porque
aonde eu trabalhei era um paleolago, mas a gente encontrava bastante fóssil assim, dando martelada na rocha mesmo. Não tinha muito segredinho não. Tá? Então, quando a rocha é sedimentar, ela vai permitir o registro fóssil. Por que, que a ígnea não vai conseguir guardar fóssil? Porque ela foi formada ali naquela temperatura do vulcão, né? Não tem como, tá bom? E a outra rocha que a gente vai poder falar é a metamórfica. A rocha metamórfica ela vai sofrer muita pressão lá dentro do planeta tal, e temperatura também, só que ela não vai chegar a sofrer uma fusão completa, etc. e tal. Metamórfico que vem de metamorfose, vem de se modificar. Então pode acontecer com uma rocha sedimentar ou não, tá? De ela sofrer esse metamorfismo. E aí se tiver um fóssil lá, você perde, né? Então a rocha que você vai conseguir encontrar fósseis é a rocha sedimentar, tá bom? Esse estudo, gente, ele é importante para várias coisas, tá? Até para você encontrar petróleo. Será que petróleo é importante para o nosso planeta, assim, para a nossa vida hoje, né? Como fonte de energia e tal? Acho que o professor Magno já falou alguma coisa sobre isso. Então, para a gente encontrar petróleo, dependendo do tipo de rocha, dependendo do tipo de fóssil que você encontra, o geólogo já sabe dizer se ali vai ter petróleo ou não. Tá? Então, olha como é importante essa profissão. Né? Você aí que está pensando no seu projeto de vida, às vezes tem profissões que a gente não conhece e que a gente acaba gostando muito quando passa a conhecer. Então, o geólogo vai trabalhar isso aí, ele vai fazer mapeamentos, né? Vai ver se o terreno é bom, se o terreno é ruim. O cara que vai ser engenheiro, por exemplo, ele também precisa fazer um estudo de geologia, porque nem todo o terreno você vai poder fazer a construção do jeito que você gostaria. Então existe uma matéria, inclusive, que é geologia de engenharia, que tem que estudar as propriedades da rocha para ver se pode pôr um prédio ali, se não pode, tá bom? Olha como é importante, né, essa profissão, tá? E às vezes o pessoal conhece pouco, né? Tá bom? Muito bem. Então vamos ver se você prestou atenção. Eu quero que você fale aí sobre os 3 tipos de rocha. Olha, é grande essa resposta, hein? Então eu vou dar 3 minutinhos para você aí. Ó. Os 3 tipos de rocha e como eles se formam. Quero ver se você prestou atenção, hein? 3 minutinhos.
Ó, vou pegar o aluno Marcelo Sexto E, do Maria Expedita, que escreveu que diz que a rocha ígnea é feita do magma. Aí eu tenho aqui várias contribuições, professora Joel, da rocha magmática, que foi a que mais fez sucesso aqui. É, pessoal, falou em Mas, vulcão, né? mas alguns colocaram aqui a metamórfica, ó, sedimentar, tem aqui a professora Cristiana, sedimentar formada por segmentos, ígnea formada por magma. Isso. Mas aí tem intrusiva e extrusiva, né? Bom, tem aqui participação também do professor Wagner, colocou pelo intemperismo, variações climáticas que alteram as estruturas das rochas. Perfeito. Agora eu vou ler uma lá de cima que tinha contribuição bacana aqui de alunos, como a Heloísa, que colocou os tipos de rocha, né, professor Joel? Sedimentar e metamórfica. E o Felipe do Sexto C colocou são formadas pelo magma. E a Yasmin colocaram que são formadas pelo magma também. Nós já falamos aqui. Deixa eu procurar aqui uma sedimentar. Acho que está mais fácil de procurar por aqui de Procura novo. aí, Magnão. Gosto de ver você sofrendo. Porque aqui está rodando muito rápido aqui. Sedimentar sedimentos. É óbvio, Magno. Caramba, pô, vença. tá louco, Bruna, hein? obrigado, Bruna e Eduardo. É isso aí. Tá vendo? Matou aí a charada. Muito bem. Muito bem, Ó, meus pode ser pela queridos. solidificação também, disse a Juliana Borges, aqui participando também. Acho que é da Escola Pio Antunes de Lourdes. Olha, tem muita participação, fazendo bastante sucesso, hein, professor Joel, hoje. Ah, que bom. Eu já Puxa li a vida. participação aqui do professor Marcelo, também não dá para ler mais, que sumiu aqui. Ô, Ó, professor. tem aquelas formadas pelos fósseis aqui também, o pessoal está nos Ah, lembrando. então essa aí eu acho que eu vou explicar, porque parece que ficou Então você meio, né? gostou, né, dessa daí. Então. Essa é a mais legal Então, de o que todas, fez ninguém mais falou dela. sucesso é isso. Falando aí do magma. Um abraço aí pro pessoal de Getulina que colocou aí os cumprimentos aqui para mim e para você, Joel. Opa, obrigado, tamo Os junto. alunos do sexto ano estão aí ligados na gente, gostando muito da aula. Bacana. Ó, vai ficando por aí, professor, porque eu tenho aqui o aluno Brian também participou, falando Valeu, aí das Brian. rochas sedimentares, que são as ígneas também, que são as extrusivas e intrusivas. Olha só, tá vendo aí? O pessoal tá prestando Ó, atenção. sabe o que eu estou gostando hoje aqui, Ed? Parece que tem muito aluno participando. Ah, E os que professores bom. estão colocando o nome. Bacana isso daí. Né? Muito bom. Que a gente vê assim com a participação logo cedinho, o pessoal está aí ligado na aula de ciências. É isso aí. Pessoal, então eu vou fazer uma revisãozinha básica rápida do que eu acabei de falar. Legal, obrigado por todas as participações. Então, basicamente, rocha magmática. Eita! Ela vai ser formada por magma. E se for lá dentro do vulcão, a gente fala que ela é intrusiva, se for fora, ela é extrusiva. O exemplo da intrusiva, granito, o exemplo da extrusiva, basalto. Tudo bem até aí? Pois bem, aí vamos para a rocha sedimentar. O professor falou uma coisa interessante ali, que ele falou do intemperismo. Gente, a temperatura também, tá? Caso você não saiba, normalmente a temperatura faz com que as coisas se expandam se está muito quente e elas vão se contrair se está muito frio. Isso não é diferente com a rocha. Isso também faz a rocha rachar, etc. e tal, e vai gerar sedimentos. E aí a gente vai ter então a rocha sedimentar, que é aonde você encontra os fósseis, tudo bem? Na rocha sedimentar, que é aquela que vai cair sedimento, em cima de sedimento, em cima de sedimento, e vai então formar, vai conseguir preservar os fósseis, tá bom? E você tem a metamórfica, que é aquela que vai sofrer pressão e temperatura lá dentro do planeta, mas não vai ser o suficiente para ela sofrer uma fusão, né? E aí a gente fala que é uma rocha metamórfica. Se eu não me engano, tem o Varvito aí, né? Que tem no interiorzão nosso aí, que se eu não me engano é uma rocha metamórfica, tá bom? Se eu falei besteira, pode colocar lá no chat que a gente não liga. O importante é a gente aprender, tá bom? Muito bem. Aí eu quero saber o seguinte agora. Por que eu falei de rocha até agora? Lembra que a gente está falando do planeta em camadas e alguns professores já deram spoiler aí? Eu estou falando, lógico, do que é formado dentro do nosso planeta ou na superfície ali, logo depois aqui das camadas atmosféricas. Então eu quero saber se você sabe aí, vou dar 3 minutinhos também, como é que é o nosso planeta por dentro. Tá bom? 3 minutinhos aí, vê se você sabe as camadas e tal, manda aí para o seu professor. 3 minutos.
Bem, voltamos aqui. Primeiro, um abraço ao professor Jorge, que colocou aqui a colaboração, que o Varvita é uma rocha sedimentar, né, professor Edjoel? Isso, acho que a professora Laísa também tinha lido lá. Obrigado, viu, gente? A ideia é essa É mesmo. o pessoal Estamos todos dando aula juntos. junto com a gente. Eu peguei aqui, uma participação de uma professora. Um abraço para a professora Irene também, que denunciou aqui que está dando aula junto com a gente. É isso aí. A gente está aqui juntos mesmo. A gente daqui e vocês daí ajudando os alunos. Que ela colocou assim: pensem que tudo tem núcleo. Deve ser uma dica para os alunos, né? Sim. E aí eles mandaram um brasa aqui, ó. O aluno Jean, o aluno o Gabriel também escreveu magma, centro. São formados por camadas. Isso aqui é parecido com um spoiler aí, não sei quem deu. Foi algum professor, ó. Não vou nem falar os nomes. São formadas por camadas, crosta, manto externo e interno e núcleo externo e interno. O que nos leva a crer aqui que deve ser bem quente, né? Né, Joel? Então. Ó, o aluno Caio, puxa vida, sumiu daqui. O aluno Caio tinha dado uma resposta bem completa aqui. Aí o sistema está oscilando um pouco. Tudo bem, eu vou ler da Vitória também, ó. O interior da Terra, assim como o interior dos outros planetas telúricos. Olha que bonito isso, hein? Os planetas telúricos, sim, olha só. Esse termo é bonito mesmo. É dividido por critérios químicos em uma camada externa, crosta de silício, um manto altamente viscoso, um núcleo que consiste de uma porção sólida envolvida por uma pequena camada líquida. Essa camada líquida, se bem que essa camada líquida, não sei o que o Joel pensa, eu acho muito discutível, né? Porque não sei se é bem esse comportamento de líquido. Perdi mesmo o aluno que tinha participação aqui, era o Caio, né? Mas tem outros, como a Yasmin, por exemplo, que colocou: existem 3 tipos de rochas. Acho que essa resposta é mais da outra. Passado, né? Mas ela bem, colocou, tá valendo. Mas ela colocou que quando o magma se resfria lentamente no interior da crosta, transformando-se em rocha, pelo menos ela deu uma boa ideia aqui do que acontece. Uma evidência de que lá dentro tem, em alguma camada muito próxima da crosta, tem magma, né, professor Edjoel? O raciocínio está valendo perfeitamente. Perfeito. Por favor. Olha, eu vou ler aqui eu gostei dessa do Maurício, da Escola José Almeto. José Almeto, um abração, o pessoal está sempre ligado na nossa aula. O magma derretido. Eu gosto dessa ideia, que é a pedra derretida, né? Está lá dentro antes de ser pedra. E a Camille, da Escola Cacilda, escreveu: formados pelas camadas crosta, manto, aí tem o interno e externo. E professora Mônica, precisamos usar termos simples, porque são sextos anos. Justamente por isso, professora, a gente concorda plenamente com você, se bem que a gente sempre pode acrescentar um pouquinho mais, mas eu concordo com você. Professor Ed, eu acho que também. Isso, inclusive, se a gente estiver aí exagerando nos tecnicismos, por favor, nos avise. É só falar. A gente está dando aula junto aqui, é o que a gente disse. Por isso que eu chamei a atenção aí para esse aluninho aí, o Maurício do José Almeto, que escreveu rocha, o magma derretido. Olha que ideia bacana e simples. Perfeito. Gente, então é isso, né? O pessoal já falou tudo, ó. Tem uma imagenzinha aí para a gente ter uma ideia, né? Já falaram sobre essas camadas, depois vou ter uma figura que nomeia cada uma dessas camadas aí, né? Então, assim, só para a gente entender, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho como é que será que a gente consegue fazer essas afirmações, né? Na verdade, todos vocês aí que estão nos assistindo, né, nossos queridos educandos aí do 6º ano, já devem ter ouvido falar num exame chamado ultrassonografia, ou famoso ultrassom, que todo mundo acha que a mulher vai lá fazer ultrassom para ver o sexo do bebê, mas não, tá? A mulher vai lá fazer o ultrassom, né, na criança e tal, tem ultrassom para outras coisas, mas vamos falar da gravidez, né, para ver se o bebê está bem. Tá? E aí, às vezes, dá para ver o sexo, mas não é o objetivo do exame ver o sexo da criança. Tá bom? E aí, como é que eu consigo ver dentro da barriga da mãe? Né? Então, é jogado uma onda lá, uma onda sonora, e essa onda sonora, quando ela volta, ela forma uma figura, né? Ela vai formar o reflexo vai formar uma outra onda que o computador consegue transformar em figura, que é a figura justamente que está acontecendo ali. Tá bom? Então, assim, agora, como é que isso eu consigo fazer um ultrassom da Terra?
né? Na verdade, você tem vários sensores espalhados pelo planeta e quando acontece uma atividade sísmica, professor, o que é uma atividade sísmica? Um terremoto, por exemplo, tá? E aí você consegue, então, captar essas ondas e aí você consegue dizer, olha, tem uma camada que é mais sólida até tantos quilômetros, depois tem uma camada que é um pouquinho mais líquida. Líquida entre aspas, como disse o professor Magno perfeitamente, líquida bem entre aspas, né? Porque o magma ele não é líquido, a gente vê que é aquela coisa gosmenta lá, né? Que lembra até um melado de açúcar, assim, um negócio assim, né? Que não é líquido aquilo, né? Mas enfim, então vamos colocar assim, é uma coisa mais, como eu posso dizer, mais infusão, assim, né? Então vamos deixar líquido, mas não é bem líquido, um líquido muito grosso, né? Uma calda, enfim. Então você vai ter partes mais sólidas, partes não tão sólidas assim. Tá? E como é que eu consigo ver isso? Pelas diferentes ondas que vão ser captadas, e aí se mede isso. Cada onda, gente, vai ter um nome, não cabe para nós aqui, né? Às vezes até lá na faculdade você sai sem saber o nome dessas ondas. Tá? O importante, lógico que para o geólogo isso vai ser importante, para um engenheiro isso vai ser importante, para nós é importante saber como é que funciona. Então você pega ali essas ondas e aí você consegue traduzir isso, saber se é líquido, se é sólido, se é mais líquido, se é mais sólido. O professor falou muito legal uma coisa, né? Existem até estudos que dizem quanto você vai cavando e vai aumentando um grau. Né? A gente estava discutindo aqui porque a gente não lembra, tá? Se é 10 metros, 30 metros. Se alguém tiver aí, Isso. coloca pra gente, que a gente ficou aqui meio na dúvida se era 10 ou 30, né, Ed? Mas a gente sabe que aumenta um grau. Esse é um dos dificultadores de você explorar o centro da Terra, né? Então você consegue cavar até um limite, aí vai limitando. Para você ter ideia, para você conseguir perfurar para achar petróleo, você tem que ter broca de diamante. Que diamante, gente, caso você não saiba, diamante ele é o material mais duro que existe na natureza. Pelo menos natural é o mais duro. Tá? Então, assim, você usa broca de diamante para conseguir furar a rocha lá para encontrar petróleo. O então, Jorjão aqui escreveu, o Jorge, a Mônica também escreveram, a professora Fátima também, o professor João Batista, 30 metros, Ed. Ah, então beleza, então fechou. Tá bom? Obrigado. Por isso que a gente gosta de estar aqui. Gente, eu faço questão de fazer essa pesquisa assim, fazer bem mais geral, porque eu sei que vocês são maravilhosos. Vocês vão chegar aqui, né, e vão contribuir com a nossa aula, e a ideia é essa. Né? Agora estou falando e eu acredito que o Magno faça assim, muitos de vocês, professores que estão nos acompanhando, façam assim. Né? Uma forma também da gente fazer os meninos pesquisarem é aguçar a curiosidade. Pô, será que é 10? Será que é 20? Será que é 30? Né? E aí não importa se ele presta atenção, o professor nem sabe. Não, não é importante. O importante é que ele vai pesquisar e ele vai aprender. Tá bom? Gente, então assim, olha só que legal. Aí tem a figurinha aí, desde a aula passada, a gente falou de exosfera, termosfera, né? Mesosfera, estratosfera, troposfera, a gente falou na aula passada. E hoje a gente está falando aí, da crosta, do manto superior, né? E depois a gente tem o núcleo. O professor já descreveu, gente, está lá no chat, teve um professor lá que descreveu até as características aí. Tá? Então eu vou deixar do jeito que ele colocou lá, porque ficou maravilhoso. Então olha só, eu não falei que era um planeta em camadas? A gente começa com camadas gasosas, né? E termina com camadas mais sólidas, né? E aí a gente pode imaginar, por exemplo, teve o educando aí que falou a questão do magma, né? Que é a rocha que se derrete e tal. E se a gente lembrar que esse derretimento pode fazer ciclos lá embaixo, por causa da temperatura, o que que esfria desce, o que esquenta sobe, aí a gente já começa a entender por que as placas tectônicas se movimentam, por que existe terremoto, por que, por exemplo, a Cordilheira dos Andes está subindo, né? Por que os continentes estão se afastando. Olha só, aí a gente começa a ligar os pontos, tá bom? Mas isso é um trabalho que o seu professor vai fazer com você. Tá bom? Quando ele achar que deve fazer, porque cada escola tem a sua realidade, alguns já chegaram aí, outros não vão chegar, e aí você vai respeitar aí o ritmo da sua turma, etc e tal. Estou falando com você, aluno, tá bom? O seu professor que vai dizer, vamos trabalhar isso hoje, não vamos trabalhar daqui uma semana, tá bom? A gente está aqui só para contribuir. Muito bem. Então, respondendo aí, tá? Podemos dizer que o interior do planeta Terra é constituído por camadas que se diferem quanto à sua composição química, crosta, manto e núcleo, e seu comportamento físico, litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno.
E aí a gente pode, então, sistematizar essa aula assim. Ó. Rochas são conglomerados de minerais que podem surgir do magma endurecido, intemperismo e deposição de sedimentos, e por altas temperaturas e alta pressão. Gente, eu vou ficar por aqui e o professor Magno vai dar o último recadinho aí para vocês. É isso aí. Obrigado pela aula e não vão esquecer aí de colocar a impressão que vocês tiveram aí dessa aula, sugestões e tal, críticas, aí acessando pelo QR Code ou pelo link. Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.